Cuidado, proteção, carinho e amparo, tudo que uma criança precisa para crescer bem e feliz. Mas nem todas vivem esta realidade. A minha relação não era boa com meus pais. A minha mãe e meu pai me maltratavam. Era espancamento, a minha mãe não considerava eu feita a filha dela, falava que eu era uma praga na vida dela. Segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, no Brasil existem 4.881 crianças disponíveis para adoção, sendo que existem mais de 40 mil pretendentes aptos à adoção. Mas se o número de pretendentes é maior do que o número de crianças, por que essa conta não fecha? É porque 98% das crianças e adolescentes que vivem em situação de acolhimento institucional possuem idade superior a 3 anos. Somente 66% das pessoas aceitam adotar crianças com esta faixa etária. 69% das crianças e adolescentes que vivem em unidades têm irmãos que também estão disponíveis para adoção. E 67% dos pretendentes não aceitam irmãos, preferem adotar somente uma criança. Porém, mais uma vez nós esbarramos na idade da criança, que muitas vezes não é perfil do adotante uma criança que tenha mais de 7 anos. Essa demora ela se deve ao fato de que muitas vezes as pessoas, os pretendentes que nos procuram para adotar, eles vêm com uma ideia de que as crianças, vai ser muito mais complicado essa adaptação, vão assimilar menos os hábitos, valores, costumes, normas e regras da convivência da família de quem adota. Então essas dificuldades vêm muito dessa crença de que bebê ou criança menor vai ser mais fácil, entre aspas, né, de cuidar, de ter como filho. Eu tenho 2 irmãs. Uma está em João Pessoa, a outra está em Porto Velho. Elas são mais velhas do que eu. Eu não cheguei a conhecer meus pais e tem muitas pessoas que chegam a conhecer pai e não valorizam. Não deu certo o meu convivimento junto comigo e com a minha irmã, não deu certo. Eles tipo maltratavam nós assim, não tem. Nós ficamos 4 anos, eu acho, com eles. 4 anos. Aí quando eu completei 12 anos, aí eu voltei para lá. Minha irmã também. Eles xingavam muito. Xingava palavrão assim, entendeu? Muito palavrão. Eu me superei, né? Porque eu não vou ficar assim por causa que eu voltei pro abrigo e tal, né? É o convivimento, né? Em cada dia. Porque tem algumas pessoas que vão adotar e não conseguem por causa da revolta, entendeu? Porque muitas pessoas não querem adotar crianças maiores de idade, entendeu? Mas eu espero um dia eu ser adotada por alguém. Eu imagino que seja completa de amor, de felicidade, de paz, de Deus no coração, entendeu? De si mesmo. Que Deus abençoe, né? Um pai, uma mãe, uma avó, um vô, um tio, tia, para mim no futuro ou no presente, né? Eu desejo ter um trabalho, né? No futuro, né? Que Deus me dê. Grande parte dos pretendentes à adoção, quando buscam um juizado, estão à procura de crianças que se enquadrem em seus desejos e expectativas, o filho ideal. Mas a realidade das crianças e adolescentes que vivem nos abrigos é bem diferente da esperada. Muitos vêm de um passado de violência, abuso e privações em todos os sentidos. Algumas, inclusive, precisam reaprender a confiar e amar as novas figuras materna e paterna. Elas vêm com uma vivência, muitas vezes elas já passaram por 2, 3 núcleos familiares, pela avó, pela tia materna, pelo tio paterno, né? Já foi e passa muitas vezes também por uma vivência de institucionalização, né? De acolhimento institucional prolongada e que dentro da própria instituição a criança já tenha direito ao tratamento psicológico, que é o que vai favorecer também para que ela elabore o luto dessa perda da família biológica, ela elabore a perda e o luto, né, dessas referências sociofamiliares. Porque, via de regra, quem deseja adotar quer acompanhar todo o estágio e toda a história dessa criança e entende que quanto mais cedo, mais será fácil, abre aspas, falando bem, entre aspas mesmo, de moldá-la. É como se um ser vindo com mais formação, pronto naquela sua fase de desenvolvimento, gerasse uma dificuldade maior de desenvolvimento ou de adaptação à família. O que nós percebemos na prática é que pessoas dispostas a amar e eles também muitos dispostos a receber amor,
acabam por fazerem pares perfeitos, família e adotando. E é isso que faz as adoções de sucesso. Risoneide enfrentou com amor e compreensão todas as dificuldades de Fernanda, Ana e João. Ela queria adotar apenas uma criança e acabou se sensibilizando com a história dos irmãos, todos em situação de abrigo. Trabalhava na corregedoria do tribunal, estava fazendo correição em Costa Marques, e aí eu soube da história das crianças. Eu havia, já me cadastrado no processo de adoção e já estava com 1 ano que a gente estava nesse processo. E de repente eu soube do caso das crianças e lendo a matéria que saiu num site a nível estadual, e me comoveu muito a história deles. Que eles estavam no abrigo, crescendo no abrigo, 3 irmãos, e isso me interessou pela adoção deles. Saí de Costa Marques, que eu estava em Costa Marques, para Ji-Paraná, encontrei meu esposo em Ji-Paraná, e aí chegamos em Vilhena no dia seguinte. E aí a gente foi para o fórum e nos levaram até ao abrigo para conhecer as crianças. E só que assim, a gente foi instruída para não criar nenhuma expectativa nas crianças, porque elas já teriam sido adotadas e devolvido. E quando eu vi a situação das crianças, elas estavam muito maltratadas, elas estavam realmente necessitando de uma família. Eu explico, me abro e ela entende. Então, para mim, é bom ter uma família, é bom ter um lar, é bom ter uma mãe que cuida de mim, que me ajuda e sempre está do meu lado quando eu preciso. Passei o dia maravilhoso ali brincando com todos eles, cuidando, fazendo penteados e, enfim, quando foi à tarde, a assistente social, a psicóloga também, nos autorizou a levá-los, agora só os 3, a uma sorveteria. Aí levamos, aí tivemos um contato melhor com eles, e aí a gente voltamos para Porto Velho muito felizes, já planejando tudo. Com 15 dias, a juíza já nos concedeu a guarda provisória e nos ligaram para ir buscar as crianças. E 2 de outubro de 2013 a gente foi buscar os nossos filhos, que estavam já preparados pelas psicólogas e muito ansiosos para chegar em casa. Foi muito lindo esse encontro. A gente fomos também viajar, quando a mamãe nos adotou, a gente fizemos um monte de coisa. Fomos para viagem, brincamos no cuble, compramos brinquedos e foi muito divertido. Esse primeiro mês foi muito difícil porque na cabeça deles era só mais um passeio, e para que eles internalizassem essa questão de que agora eles tinham pai e mãe, que eles precisavam ter regras, que eles precisavam obedecer, que agora era um outro ritmo. Isso foi muito difícil para ambos os lados, não foi só para o meu, nem do meu esposo, mas com certeza para o lado das crianças. Meus filhos são lindos, são presentes de Deus, como eu falo para eles todos os dias, que eles são presentes de Deus. Muitas vezes o processo legal é mais lento, porque depende de etapas cruciais que precisam ser cumpridas para que a adoção tenha sucesso. Essas crianças, elas permanecem dia e noite dentro da instituição, Elas moram lá. E isso a gente vê que traz esse desconforto, às vezes algum tipo de comprometimento psicoemocional para essas crianças com institucionalização prolongada. Então a gente luta para a brevidade dessa institucionalização e o trabalho para dar visibilidade maior, cada vez mais, para que essas crianças sejam vistas, e quem tem uma atitude adotiva, pessoas que querem
ampliar suas famílias, né, queiram exercer essa maternidade ou paternidade por adoção, possam adotar essas crianças. Existe uma fila, como eu disse, do Cadastro Nacional, com pessoas muito preparadas porque se habilitaram para tanto. Essas adoções ainda são comuns, infelizmente. Quando o poder público sabe, nós, dependendo do tempo de convivência, nós desfazemos esses estágios. E o interessante é que sempre se siga o que determina a lei, não tendo interesse em ficar com bebê, que se doe de maneira formal e legal, para que possa ter essa preparação, ser recebido por alguém que está preparado para fazê-lo. Quanto mais preparação, maior a chance da adoção dar certo. Em Porto Velho, existem 4 unidades de acolhimento institucional que abrigam crianças e adolescentes. Eles são divididos por faixa etária e sexo. Infelizmente, é o lado bebê que atrai a atenção da maioria das pessoas. Consequentemente, o número de adoções nessa unidade é maior e também as doações e apoio da sociedade. Hoje ninguém nem sabe o que é uma unidade de acolhimento. E aí lembra muito dos bebês, das crianças menores, né? Não sabe que tem uma unidade acolhedora para adolescentes também. Né? Falou em abrigo, todo mundo conhece na cidade, né? O lar do bebê, e desconhece as outras unidades, que acolhe crianças maiores e adolescentes. As crianças e adolescentes que ainda possuem qualquer laço familiar vivem em situação de institucionalização. Entre os motivos que as levam para os abrigos estão falecimento ou desaparecimento dos pais, negligência aos direitos fundamentais, como educação, saúde, moradia, lazer, maus tratos e algum tipo de abuso físico ou sexual. No Brasil, existem 3.365 vinculadas com a família biológica. O acolhimento institucional e o acolhimento familiar são medidas provisórias e excepcionais, usadas como transição para a reintegração familiar. Para evitar que fiquem muito tempo acolhidas, várias medidas são tomadas. Uma delas é a realização periódica de audiências concentradas. Juízes, promotores e defensores da capital vão aos abrigos e verificam a situação de cada criança. Geralmente, as audiências envolvem questões complexas, como pais presos em situação de drogadição, alcoolismo, negligência ou abandono. Antes da criança ir para a adoção, é verificada todas as possibilidades possíveis. As autoridades buscam parentes próximos dispostos a cuidar desta criança ou adolescente. Caso não haja nenhuma possibilidade, o Poder Judiciário destitui a criança da família biológica e a coloca no cadastro de adoção. O objetivo das audiências concentradas é rever essas situações em que crianças ou adolescentes estejam muito tempo acolhidos nas casas destinadas a tal fim. Muitas vezes não é possível o retorno dessa criança, desse adolescente à família. E aí é quando ocorre a destituição do poder familiar e a colocação em uma família substituta. Algumas cicatrizes ficam pelo resto da vida. Um irmão meu, bebezinho, morreu por maus tratos, tem dos dois. Aí foram pra cadeia, aí fugiram, depois voltaram, só vivia fugindo e voltando. Meu pai, desde os 5, ele me abusava. Aí ninguém sabia, as pessoas perguntavam para mim, só que eu não queria dizer porque eu tinha medo do meu pai. Meu pai falava, se eu dissesse alguma coisa, ele ia para a cadeia, eu ia para o conselho tutelar e nunca mais ia me ver. Certo que meu pai fazia coisa errada, só que naquela época eu não pensava isso, pensava que ele queria só meu bem e aquilo era normal. Ele me ameaçava, me batia, me espancava, me humilhava. Era muito ruim a conversa com meu pai, só que eu não queria que ninguém sabesse que ele mexia comigo, porque meu pai ia pra cadeia, eu não queria que ele fosse pra cadeia. Vou te dar remédios, se tu não vier também, tá sabendo que tá grávida. Eu ficava pensando, e agora eu vou pra rua, pelo amor de Deus. Pra mim, aquele neném, eu não queria. Falei, poxa, o que eu vou fazer com uma criança que não é de um fruto bom, é do meu próprio pai. Eu sentia aquele neném, tipo, não quero pra mim. Se Caldo nasceu, não quero. Só que ao mesmo tempo ficava pensando, poxa, ela vai parar no abrigo, igual eu. Eu não quero mal pra ela também. A minha foi ficando ruim. Durante o tempo ele levava para rezar dele, dizendo que era alguma coisa mal olhar, mas não era nada disso. Ele não quis levar a neném no hospital, o tempo que estava muito ruim. Ele foi levar no hospital a menina. Só que chegou lá, uma falou que ela precisava ficar internada no hospital Corre do Damião. Vão pedir o documento, eu não tenho documento, vão saber que eu sou foragido. Vão te mandar para o abrigo e tu vai ficar jogada. Eu, pai, mas a menina, pai, vai morrer, pai. Aí eu olhei pra cara do pai e falei, pai, minha neném tá morta, pai. E ele, tá doido? A neném tá morta, mas minha filha morreu, pai. E eu já tava desesperada já. Eu tava com medo da mulher chamar a polícia, prendeu o pai, eu tava com medo de
a outra pessoa pegar, a minha neném leva para outro canto. E ele não deixava eu estudar também. Eu vim aprender alguma coisa quando eu vim parar no abrigo. Eu sinto vergonha do motivo que eu estou no abrigo. Se fosse um motivo só de maus trato, até que dava de levar. Mas quando fala assim, você vai olhar para o seu próprio pai, é muito ruim. Parece que é uma coisa que te acabou com a tua vida. É um lugar que me recebeu, sério, recebeu, mas não quero ficar lá não, porque vê tanta pessoa que tem família, pai e mãe, e só eu que não tenho. Eu procuro uma família que me dê amor, me dê compreensão, me entenda o que eu passei, o meu jeito de ser. Eu quero uma família assim, que me adote do jeito que eu sou, tem. Aí tanta pessoa que sai de lá, já passei aqui umas 4 audiências, todinho sai, menos eu. Aí isso me machuca. Poxa, eu não saio nessas audiências. O insucesso também pode ser atribuído à falta de preparação dos pais para a adoção. Nos últimos 2 anos, foi implantado o curso de preparação à adoção, o que fez cessar a desistência de crianças. O curso prepara os futuros pais para receber um filho por adoção, para que a proposta seja racional, amadurecida e fortalecida. A criança vai enfrentar, às vezes, alguns tipos de preconceitos, né, que se os pais não estiverem bem preparados, né, o que exige uma adoção interracial, o que exige uma adoção de grupo de irmãos, ou crianças maiores de 3 anos, que a gente chama de adoções necessárias, ou portadora de HIV ou de algum tipo de deficiência física ou mental. Exige essa dedicação maior, exige um compromisso. E para que essa dedicação maior, esse compromisso, né, vá além da rotina de se cuidar de uma criança que não tem essas outras questões, é essa vontade, né, de viver isso no dia a dia. Então, se preparar para que isso aconteça. Nós temos aqui em Porto Velho a Acalanto Rondônia, que é um grupo de apoio à adoção. O grupo de apoio à adoção é uma associação sem fins lucrativos, claro, né? Mas ele reúne pessoas que têm interesse em adoção. Esse interesse pode ser de pais adotivos, de pretendentes à adoção e também de pessoas que são familiares, de famílias, de pessoas que têm crianças por adoção, parentes, ou até mesmo pessoas que só querem ser voluntários. Os grupos de apoio à adoção, eles são muito importantes no processo de adoção, porque eles reúnem pessoas que têm as mesmas dificuldades, sejam elas naquela ansiedade para adotar, né, antes da adoção, ou aquelas pessoas depois que adotam, que elas têm as mesmas ideias, são ideias diferentes daquelas pessoas que fazem uma família biológica. Então, no grupo de apoio você pode compartilhar essas dificuldades, faz com que as pessoas não tenham aquela ideia, puxa, isso só acontece comigo, meu filho só faz isso comigo. E ali, quando a gente está junto, a gente percebe que são dificuldades em comum que nós temos. Então, uma coisa que funciona naquela família, você pode dizer, olha, eu tratei a dificuldade do meu filho dessa forma. Então, isso faz com que um encontre apoio no outro, que normalmente na família biológica a pessoa não tem. Por isso que é importante a gente estar junto, se reunindo e compartilhando, né? Tanto as dificuldades quanto as alegrias. Se a adoção não ocorre, o adolescente segue nas unidades até completar os 18 anos. Mas essa é uma situação que os profissionais da área fazem todo o possível para evitar. A lei, ela prevê as repúblicas. O que seriam essas repúblicas? Seriam casas destinadas a essa transição de quem completa a maioridade, portanto, passa a ter que gerir sua própria vida e gerir os atos da vida civil. Nós, infelizmente, não temos, é uma demanda que o município de Porto Velho teria que providenciar, e eu acredito que o Ministério Público tomará providência quanto a isso, seja por meio de ação ou outra medida qualquer, e nós não temos essas repúblicas. Então, teoricamente, aos 18 anos ele tem que sair das casas de acolhimento. Ele pode sim passar a ser um guardião de algum irmão. E o que nós pretendemos, o que nós acabamos por contribuir para essa situação? Nesse período que ele está acolhido, nós desenvolvemos vários projetos em parceria com a equipe do município de Porto Velho, que procura viabilizar cursos para esses adolescentes, de modo que eles aprendam o ofício e possam sair dali com uma profissão, para daí sim poder se sustentar e continuar a sua vida enquanto adulto. Os nossos técnicos também se preocupam com a profissionalização,
com essa saída de uma unidade de acolhimento e o ingresso na sociedade. Por isso que nós temos sim adolescentes que permanecem nas unidades apesar dos 18 anos. Para Fernanda e Ana, o drama da permanência em abrigos acabou quando encontraram a família disposta a adotar os irmãos. Acho eles muito legal, acho o papai engraçado, eu acho o papai engraçado, a mamãe também. Na minha casa tem uma piscina, né? E toda vez eu peço para minha mãe, sábado, feriado, peço para o meu pai fazer churrasco, a gente toma banho de piscina, a gente nada, a gente brinca com macarrão que a gente ganhou. Então, a minha atividade favorita é brincar, nadar na piscina. O que eu gosto mais de fazer é tomar banho de piscina, fazer natação, brincar com minhas bonecas. Eu quero ser juíza, né? Minha mãe falou que juíza vai mexer muito com português. Então eu gosto de português. Mamãe, a senhora é muito legal e bonita. E também eu gosto muito da senhora. Também do papai, muito engraçado, feliz. Também que compra mais coisas pra gente. Beijo, mamãe e papai. Os interessados em construir uma história semelhante, de amor e entrega, devem seguir alguns procedimentos, a fim de concluir um processo legalmente. O pretendente, ele vem até o segundo juizado, faz um cadastro inicial, traz alguns documentos que são exigidos e passa por entrevistas individuais e coletivas. Nesse período ele é preparado por uma equipe multidisciplinar que nós temos, formada por assistentes sociais e psicólogos, e nesse momento ele é cadastrado, é um cadastro único que a gente chama o Cadastro Nacional de Adoção. Nesse momento ele diz quem é o perfil do adotado que ele necessita. Quando esse perfil ele é encontrado, a partir daí ele se submete novamente a novas entrevistas e acompanhamento, e só no final disso, quando ele está apto, é que nós fazemos a aproximação, seja inicialmente por meio de fotos ou de filmes, né? E depois num segundo nível mais avançado no estágio de convivência, para viabilizar aí sim a adoção. Para aquelas pessoas que se simpatizam com a adoção, porém não possuem condições de adotar, há uma alternativa que visa sensibilizar e promover vínculos. Trata-se do Apadrinhando uma História. Um projeto que tem por objetivo atrair pessoas ou instituições para se tornarem padrinhos e madrinhas de crianças e adolescentes em acolhimento institucional. O projeto foi lançado no ano de 2014 e foi desenvolvido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, Ministério Público e Prefeitura Municipal de Porto Velho. Ao longo desses anos, já contemplou cerca de 105 crianças e adolescentes. O programa possui 3 modalidades de apadrinhamento, para que os interessados possam apadrinhar de acordo com a sua intenção. Padrinho provedor, dá assistência material ou financeira à criança ou adolescente, como material escolar, roupa, calçado, brinquedo, curso profissionalizante ou algum esporte que a criança queira praticar. Padrinho prestador de serviço, voltado para o profissional que presta seus serviços para atender crianças e adolescentes que participam do projeto. Empresas, clínicas ou instituições podem se cadastrar nesta modalidade. Geralmente, os profissionais que se cadastram oferecem serviços como psicoterapia, que é essencial para as crianças dos abrigos. Padrinho afetivo. Nesta modalidade, o padrinho tem um maior contato com a criança. Ele pode passar finais de semana, feriados ou até mesmo férias escolares, fazendo assim com que a criança possa ter uma convivência familiar. E muita gente me pergunta, fala assim, eu queria ser padrinho, mas eu tenho medo de gerar um trauma na criança, porque assim, ela vai na minha casa, vê que tem toda uma estrutura familiar, financeira e depois volta para o abrigo. Nós temos experiência no país inteiro de adolescentes que se encaminharam na vida porque tiveram padrinhos. Uma delas que me tocou profundamente, uma adolescente, ela disse que toda vez que a madrinha dela pegava, ela tinha esperança na vida, que quando ela estava no abrigo, ela não sabia sequer comer. E a madrinha ensinou desde a maneira como comer corretamente, pegar os talheres de maneira correta. Me inscrevi, eu gostei do projeto e faz uns 3 meses e pouco que eu estou apadrinhando uma menina de 9 anos. É claro que eles precisam do provedor, da assistência. Meio que o afetivo ela se mistura, que você quando está com a criança acaba também dando esse apoio. Mas o afetivo eu acho que é o que mais a criança
precisa, do carinho, porque é o que eles que é arrancado deles quando eles saem da família. Eles não têm carinho, eles não têm uma referência afetiva. Então, eu acho que o afetivo, como eu tinha disponibilidade, é o que eu acho que contribui mais para a criança. E no final de tudo, o que as crianças e adolescentes querem é simples, uma referência para saber o que é uma mãe e um pai. Pais que sejam capazes de ensinar o que é o amor, de amenizar um sentimento triste que a criança carrega, pois só com amor elas terão força para suportar os desafios. Se a pessoa se tocar de me adotar, né? Deus falar bem assim, não vai lá e adota. Eu vou agradecer muito a Deus, né? Falar, Deus, obrigada por essa oportunidade que você me deu. Entendeu? Eu quero ser adotada porque eu acho que eu mereço uma família. Eu acho que eu não tive a oportunidade de ter uma família. A minha família que eu espero, ela não importa seja daqui, seja de outra cidade. Para onde ela é, eu vou junto com ela. Só quero uma família que me acolha, me dê carinho, me dê amor, me entenda o meu jeito de ser, eu entendo o jeito de ser dela. E conforme nós se entende uma com a outra, e ter aquele vínculo de família que eu nunca tive com a minha família. Pais que querem adotar crianças, adotem crianças porque é muito legal ter criança para se divertir, para brincar com as crianças, comprarem, matricular em escola, ensinar as crianças. É muito legal ter uma família. Me sinto alegre com a minha família, por ter uma casa, por ter um lar, por ter minhas roupas, por ter uma cama para mim, por ter uma escova só para mim, umas coisas para mim só. Então eu sinto feliz por isso e agradeço pela minha mãe por ter cuidado de mim. Então vocês pais que querem adotar filho, adote, não deixe de adotar não, porque é bom ter filhos. Então ele sempre vai te dar alegria e felicidade.